Talvez um dos maiores erros em macroeconomia seja você fazer uma análise isolada de determinados países, como a China, como o Brasil, ou mesmo os Estados Unidos, que é o centro do sistema monetário global, pelo euro-dólar e o dólar, né? Quando você entende como isso funciona, é difícil você comparar um país com outros sem analisar que todos eles são interdependentes. Então aqui o que eu quero falar é muito da narrativa do excepcionalismo, né, do excentrismo americano, baseado na sua economia, ou números como PIB, por exemplo. Então você tem muito também dessa narrativa de que os Estados Unidos eles estão passando por cima do resto do mundo, usando essa influência ou até a força do dólar ao seu favor, e que isso não afeta os Estados Unidos de forma alguma. O que eu quero mostrar aqui é como, na verdade, isso já está afetando. Então, quero trazer alguns argumentos interessantes de uma conversa que foi feita recentemente pelo Jeff Snyder e o George Gammon no seguinte sentido, né? Você tem uma narrativa de que nos Estados Unidos está indo tudo muito bem, afinal de contas nós temos um crescimento bastante alto em relação a outros países, né? Está deixando a Europa no chinelo, está deixando inclusive o resto do mundo, né? Se você compara ali a performance econômica, o desemprego bastante baixo e várias outras coisas. Só que existe sempre o outro lado da moeda, né? Isso foi até uma capa da Economist mostrando ali o excentrismo americano, aquela coisa, como se os Estados Unidos pudessem viver em isolamento, principalmente tendo uma balança comercial negativa, né? Então ela é um país que importa muito mais do que exporta e que agora vai ter uma série de desafios para 2025. Só que o mais interessante é a narrativa trazida pelo Fed de até uma preocupação de uma possível volta da inflação, né? Então agora a grande atenção que o Fed pelo menos alega ter é no mercado de trabalho, para que não existam problemas no futuro, para que tudo flua muito bem, não tenhamos surpresas, nós vamos fazendo aqueles cortes gradativos. Eu já falei em vários outros capítulos da ilusão, né, que é criada a partir dessa narrativa, porque os problemas são muito mais estruturais. Vai ser um desafio bastante grande, inclusive para o próprio Trump, que está entrando a partir de agora, e pode ser que ele pegue uma bomba nas mãos. Então, um dos argumentos mais interessantes aqui, que mostra como os Estados Unidos são muito mais dependentes do resto do mundo do que a gente imagina, é quando você analisa o mercado de trabalho, o próprio PIB e também aos próprios índices econômicos, quando você avalia as multinacionais. Então isso talvez seja uma coisa que não seja muito falada, né? Então os Estados Unidos ele tem uma quantidade enorme de multinacionais que tem uma presença global. Então, por exemplo, né, você tem o próprio Google, você tem o Netflix, você tem ali Microsoft, Apple, várias outras empresas que têm uma presença global, e elas trazem uma visão bastante interessante, porque elas têm que lidar com várias moedas ao mesmo tempo, elas têm que lidar com países diferentes, com consumidores diferentes, com precificações diferentes, e isso, salários diferentes, né, baseado em onde você está, e isso dá um grande termômetro macroeconômico para o que está acontecendo. Então, hoje, você tem aí 3 fatores que afetam bastante esse excepcionalismo americano e que vão causar problemas no futuro, aí, segundo o Jeff Snyder. Então, o primeiro deles eu achei muito interessante, é exatamente dessas multinacionais. Então, essas empresas hoje estão vendo fora dos Estados Unidos um problema muito grande em relação às suas economias, em relação à estagnação. Então, digamos que você tem ali, sei lá, Microsoft, né, que tem também sedes na Europa, etc., e vem um problema muito maior fora desses países. E são empresas que precisam, obviamente, manter o seu lucro. Então você começa a observar dificuldades e precisa cortar custos, certo? Só que essas empresas, elas atuam de forma global. Então elas tomam uma decisão também de forma global. E muitas vezes você percebe uma discrepância grande entre salários que você paga nos Estados Unidos para lugares onde você paga fora dos Estados Unidos. E se você quer reduzir bastante custo, onde você vai cortar ele primeiro? Você acaba indo para o seu, inclusive, mercado saudável. Então, muitas empresas que têm, como tem uma mão de obra nos Estados Unidos mais cara, porque você paga mais os seus trabalhadores, eles são demitidos primeiro para que você tenha uma redução global de despesas e você possa segurar a sua operação global. Então, o mais interessante é que você meio que adianta dentro dos Estados Unidos um efeito que já é causado fora deles, mesmo você tratando de uma empresa
americana, certo? Mas ela, como ela tem presença global, ela acaba já trazendo esse problema como se fosse o próprio milkshake do dólar, digamos assim, porque a empresa, obviamente, ela vai focar na sua própria sobrevivência, inclusive empresas do ramo bancário, por exemplo, certo? Então, mesmo que os problemas iniciais não aconteçam nos Estados Unidos e sim fora, eles já trazem as consequências disso para dentro dos Estados Unidos, o que aí leva para o ponto número 2, que é o próprio mercado de trabalho americano. Então, ele mesmo vem enfraquecendo. Então, segundo o Jeff Snyder, isso vem sendo evidenciado, na verdade, pela desaceleração nas contratações. Você tem um grave problema hoje no mercado de trabalho americano que, por mais que você tenha job openings, ou seja, né, oferta de novos empregos ou abertura de novos empregos, eles precisam ser efetivados, né? A contratação precisa acontecer e ele acusa aí um congelamento praticamente nessas novas contratações. Então, quem está numa empresa tem até receio de mudar e quem está fora está tentando entrar e muitos até estão desistindo de procurar, o que faz com que você tenha até problemas na própria medição, porque se você não vê que as empresas não estão contratando, depois de você mandar 600, 700 currículos procurando há meses, você desiste e isso faz você sair das estatísticas, você não é mais um desempregado porque você não está ativamente procurando emprego, o que cria mais uma cortina de fumaça nos índices que são justamente observados pelo próprio Fed, certo? Então esse é um segundo problema bastante grave. Então o primeiro vai acelerando o segundo e aí chega no terceiro problema, que você cria um impacto retardado, como se fosse uma bomba relógio nos próprios Estados Unidos, que justamente suga o problema como a sua última consequência, né, contaminando o país. Então, a economia dos Estados Unidos, ela frequentemente sente os impactos da instabilidade global de forma retardada, porque ela tem um status inicial de porto seguro, o capital vem para os Estados Unidos, ele vai para todos os mercados, você tem a sensação inicial de que os Estados Unidos conseguem, inclusive, se sustentarem sozinhos e que o crescimento e a disparidade não para de aumentar, só que o aperto na liquidez global, é isso que é importante você entender. Os Estados Unidos são tão dependentes do sistema euro-dólar, ou seja, os dólares fora dos próprios Estados Unidos, como eles são dependentes dentro dos Estados Unidos. Então, o aperto na liquidez global e o aumento dos riscos no exterior acabam finalmente por afetar as condições financeiras e as decisões corporativas dos Estados Unidos, né, das próprias empresas dentro dos Estados Unidos. Então acaba virando um looping, né, onde você cria o problema, vem criando fora e ele começa a contaminar para dentro. Então é por isso que é extremamente importante você não misturar as coisas ou analisar um país de uma forma, outro país de outra forma, né, no sentido de como se eles fossem ilhas e você basta ter ali a sua economia local melhor que você consegue se sustentar. É claro que os países estão tentando fazer isso, mas da forma hoje, principalmente com os Estados Unidos sendo ali um hub global, né, de liquidez e para atrair também essa mesma liquidez, o próprio milkshake do dólar que dá a impressão de que isso fortalece os Estados Unidos e deixa o resto do mundo a ver navios, na verdade sempre acaba também pagando a própria conta quando esse desmoronamento econômico vem de fora para dentro.